Boas-vindas a você a mais um Love the Problem. Eu tô com a minha voz de podcast, me falaram que essa é minha voz de podcast. Precisa validar isso com as pessoas que me conhecem pessoalmente, se eu tenho uma voz de podcast e uma voz normal. Não. Porque se isso for verdade, acho que é um critério de sucesso, assim, porque tem, né, as pessoas fazem isso, né, de postar a voz, de falar e tudo mais. Espero que a minha dicção seja muito melhor aqui no Love the Problem do que pessoalmente. Para que vocês possam ouvir. Mas eu estou com duas convidadas que me conhecem pessoalmente, então quem sabe a gente pode validar isso daqui a pouquinho. Mas eu vou pedir o seguinte, Léo, solta a vinheta, vai! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Vamos lá, vamos começar as apresentações, começar por ela, que foi minha gestora por um bom tempo, que me ensinou muitas coisas sobre gestão de uma forma mais horizontal, inclusive é o episódio que ela participou aqui, né, Desafios de uma Gestão Horizontal, vai estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, e que é a Renata Bertolini. Bem-vinda novamente, Rê. Oi, tudo bem? Tô feliz de estar aqui. Eu queria dizer que nossa gestora, eu só queria interromper pra falar isso, tá? Nossa, que eu sou ciumenta, não foi só sua, tá? Me deixa, Flor. Mas se apresente, Renata Bertolini. Quem é você na fila do pão? Eu tô usando a cópia descarada das queridas do Mamilos Podcast. Então, quem é você na fila do pão, Renata Bertolini? Quem é? Renata Bertolini é ex de Mayra Flor e Panda. Trabalhou algum tempo aí com inovação. E aí tá num novo desafio, olhando para as disciplinas de produto e agilidade. Pensando aí como a gente pode propor coisas novas. E pensando diferente, né? É isso. Pensando errado também, né? Pensando errado. E ela também, que já é a quarta participação aqui, ela vem computando, ela mantém uma lista do lado do computador dela de quantas participações ela teve. Meu KR. O KR pessoal de participações no Love the Problem. Mayra Flor, muito bem-vinda novamente, Flor. Muito obrigada. Bom, eu tô aqui com duas pessoas super queridas, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. Hoje eu faço parte do time da K21. E é isso, eu tô aqui também tentando, nesse flow aí, colocar o povo pra pensar errado um pouquinho, sair do status quo. Vamos ver se a gente consegue. A gente começou, né? O que é esse negócio? Já tá falando pensar errado. Calma aí. Você já vai saber do que a gente tá falando. Vai fazer sentido. Não é nenhuma expressão nova que a gente inventou, não. Vai fazer sentido o que a gente tá falando. Porque a gente vai falar de levar organizações, pode ser? Levar empresas para um patamar diferente, né? Pra gente levar essas organizações do que a gente tem hoje, o entendido de hoje, pro nosso próximo futuro, assim. Eu acho que isso tem sido um desafio para muitas organizações, né? Não é um desafio novo. Acho que é um desafio constante, inclusive, assim, né? Porém, muitos desses desafios acabam se fechando em famosas caixinhas do status quo, né? Vou aproveitar que a Flor falou do status quo, assim, né? As organizações vão crescendo, vão se estruturando, vão se consolidando e elas vão se fechando nesse pequeno universo que é o nosso perene status quo, que tenta nos manter ali. Os anticorpos organizacionais tendem a nos manter agarrados nesse status quo por muito tempo. Ele está basicamente em tudo que a gente faz todos os dias, né? Ele nos puxa pro chão. Algumas pessoas acreditam que o status quo nos mantém saudáveis e vivos. E eu acredito que não estão plenamente erradas. Acho que por um viés, sim, nos ajuda. Porém, no trabalho do século XXI, o trabalho do conhecimento, o trabalho criativo, ou qualquer nome que você queira dar para este trabalho do futuro, talvez esse não seja o único viés, talvez não seja o mais importante, inclusive, assim, né? Como é que a gente consegue levar as nossas organizações para fora dessa caixinha, saírem dessa caixinha e irem para um novo futuro. Olha que pitch bonito, né, gente? E é isso. Um novo futuro que... Não sei quem falou isso, gente, sou péssima com referências, quem já ouviu os outros episódios vai saber, que eu nunca sei quem falou nem porquê, mas eu sei que alguém falou, que o futuro já tá aí, só tá mal distribuído. Então eu acho que tem muito dessa busca de nem pensar o que vem, é o pensar o que tá rolando e a gente não tá vendo ainda. E aí queria aproveitar aqui e soltar uma bomba, tá? Vocês falaram de status quo, né? E o status quo é o quê? Se eu não fizer nada de diferente, as coisas vão continuar as mesmas. Mas status quo existe? Status quo, né? Então as coisas vão continuar sempre as mesmas? Porque na minha opinião,
as coisas mudam o tempo todo, né? Então, até quando a gente quer aquela certeza, não, eu quero aquele projeto que vai entregar lá no final o resultado, né? Eu quero ter a certeza de que lá na frente a gente sabe que nossa estratégia vai ser seguida, né? Então, será que existe esse status quo e essa certeza? Sempre, né? Assim, o que eu vejo é um mundo em constante mudança. E aí, como que a gente faz para lidar com esse monte de mudança, né? Então, a bomba aqui é, será que status quo não é ilusão? Ai, caramba. Eu lembro que na minha carreira teve um movimento que foi muito sair do linear, certo, previsível, que é o dentro do chão de fábrica, né? Quando você espera de uma produção de um produto que... Eu trabalhei em produtos comoditizados, que é mais padronizado que isso possível, mais status quo do que isso possível, assim, de só a produtividade, aquilo que tá acontecendo ali, pra, na minha última passagem pelo PagSeguro, estar no time que promovia inovação no PagSeguro, né? Que é um time que gostava de olhar pra incerteza, o mundo das incertezas, assim. E eu lembro que uma vez a Rê me mostrou um gráfico que tinha um monte de rabisco, assim, que era a incerteza que vai se transformando, vai diminuindo até em algo que a gente tem o mínimo de certeza pra gente experimentar e validar e tudo mais, assim. Que a gente vai validando coisas até o momento em que a gente chega e encontra aquela oportunidade que surgiu pra gente transformar, seja em produto, em serviço, enfim, em alguma coisa que entrega valor pras pessoas, né? E daí foi, eu acho que um lugar que eu falei, beleza, a incerteza é um mar de oportunidades disponível pra gente explorar, assim, né? Toda vez que a gente se fecha nesse quadradinho, nessa talvez falsa ilusão da certeza do status quo, né? A gente se fecha pra essa incerteza e para essas oportunidades, que estão aí, pairando no ar, distribuídas ou mal distribuídas, como disse a Flor, né? Então elas estão aí. Como é que a gente lida com elas? Como é que a gente pode trazer esse olhar para incertezas e se aproveitar de tantas incertezas que estão por aí pelo mundo? Porque a incerteza é igual a oportunidade, né? Oportunidades que a gente valida ou que a gente invalida de certa forma. Incertezas. Como é que a gente lida com esse mar de incertezas? Contem um pouquinho pra mim. Como é que vocês já lidaram com essas incertezas nas organizações? Formas, ferramentas, qualquer coisa de como lidar com incertezas. Bom, primeiro, a forma de você lidar com incertezas é completamente diferente de você lidar com certezas, né? Então, até melhores práticas, retorno sobre investimento, são termos que são usados para certezas. Eu tenho certeza das coisas. Na incerteza, você tem que trabalhar com um mindset diferente. E aí, acho que a experimentação, a hipótese, a prototipagem, ela ajuda a navegar nesse cenário de incertezas. Por quê? Porque é um ambiente onde você vai aprender, você tem que aprender, né? E você vai aprender testando, errando, indo para a esquerda, indo para a direita e fazendo o caminho, né? Então, e aí por isso que a gente fala do Think Wrong, o Think Wrong acaba sendo uma mentalidade que ajuda a gente, né, a navegar pela incerteza. Eu falo por mim, mas eu imagino que muita gente também não goste de incertezas, né? Acho que é um pouco de ser humano, né? Lidar com incerteza é um negócio desconfortável. E aí existem metodologias que ajudam a gente a navegar. Mas acho que a questão do mindset é fundamental, porque não dá para falar assim, deixa eu pegar, né, um mindset linear, padrão, fazer Ctrl+C e trabalhar nesse campo das incertezas. O que você acha, Flor? Cara, você falou um negócio que é muito... Que eu já tava pensando em falar, que é sobre o desconforto. Eu acho que no fim das contas, não é que a gente aprende e tá com super apetite e ama a incerteza. Eu acho que não tem só a ver com isso. Eu acho que a gente passa, através desse modelo mental, dessas ferramentas, dessas técnicas, a trazer um conforto pro desconforto que a incerteza traz, sabe? Então, eu acho que é a busca pelas maneiras que fazem a gente se sentir mais confortável para lidar com o tanto de incerteza que tá rolando. E saber que tudo bem e que por mais que a gente vá validando ou invalidando essas incertezas, novas vão surgir e esse é um ciclo. E assim, constantemente, e estando confortável com essa situação, você começa a ser menos custoso também para lidar com esse tipo de situação e você tem a sua cabeça um pouquinho mais aberta, cada vez mais aberta, para poder entender que a certeza nem é tão legal assim, no fim das contas, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com o estar confortável com o desconforto da incerteza. Muito bom.
Eu acho que aqui a gente tem dois dos muitos possíveis caminhos, assim, né? Que a gente tem talvez pessoas que estão confortáveis e seguras no status quo. Eu me considero uma dessas pessoas. Quando as coisas estão bem, estão estáveis, estão conhecidas, é o lugar que eu fico tipo, tô em paz. E a gente tem pessoas que amam a incerteza, que gostam de testar coisas, experimentar, validar e tal. A gente já sabe que existem características diferentes, assim, né? E quando a Flor traz esse negócio de conseguir tornar o desconforto um pouco mais confortável, eu acho que é um ponto-chave do nosso papo de hoje aqui. Que é como é que a gente pega essa nossa estabilidade, essa sensação de estabilidade do status quo e leva ela para um outro patamar. Levar ela para um outro patamar exige lidar e trabalhar com essas incertezas. Existem formas para isso, né? Então, existem tantas por aí. A Flor é uma pessoa, por exemplo, que manja muito de design thinking. A gente poderia fazer um episódio aqui especificamente só sobre isso, de falar sobre convergências e divergências que existem aí, como a gente pode sair com ótimas cocriações ali e tudo mais. Mas o papo de hoje a gente fala de outro conjunto de ferramentas, técnicas e framework, que é o Think Wrong. Pra mim, ele tem um desenho inicial. O desenho vai estar lá no nosso backstage, no k21.link/LoveTheProblem, que ele traz o desenho na horizontal de uma linha do caminho previsível, né? Que representaria esse status quo bem na horizontal, assim. E se a gente seguir fazendo as coisas que a gente faz, ou as coisas que a gente entende que precisam ser feitas, elas vão nos levar para esse caminho previsível. E daí, em algum momento, eles fazem um traço mais pra cima, assim, tipo, exponencial no meio desse risco horizontal, que eles chamam de caminho ousado, né? E aí que é uma mudança de olhar, assim, tipo, daquilo que é previsível para aquilo que seria extremamente ousado para levar essa organização para um novo patamar, assim. E daí eu queria ouvir de você um pouquinho desse ponto, né, dessa virada de chave, assim. Eu acredito que isso tem muito a ver com quando a gente traz mais pro cenário das corporações e etc e tal, a gente tá falando muito do modelo de corporações ambidestras, né, da tal da ambidestria, que existe o modo 1 de trabalhar, de funcionar, a sua core competence, seja lá qual for, que a gente pode aí chamar mais ou menos de status quo, né, esse caminho linear, e aí existe o modo 2, que é de fato esse modo que você busca novas maneiras de entregar, às vezes, os mesmos ou resultados melhores, né, e eu entendo que o Think Wrong, ele vai até um pouco além disso. É como se ele estressasse esse modo 2 da inovação, porque de fato te força a trazer solução que é mais radical ainda. É como se o DT tivesse aí um nível, o Design Thinking tivesse aí num nível mais incremental, quando a gente fala de inovação, e o Think Wrong tivesse lá na ponta do radical, que é de fato você sair do que você está acostumado e não fazer uma melhoria pequena, mas de fato falar, cara, joga tudo fora, abre a cabeça de vez e começa a pensar completamente diferente, começa a pensar errado, né? Então, eu acho que quando a gente fala do Think Wrong, ele ilustra bem esse modelo de corporação ambidestra ou de mentalidade ambidestra. Eu sei que tem o status quo e que muitas vezes tudo bem, né? É o que mantém muita empresa em pé, funcionando, porque, né, capitalismo tá aí, os boletos caem todo mês pra gente pagar, mas a gente precisa entender a importância, como você falou, do futuro, de correr atrás disso, porque ficar parado a gente já entendeu que não vai funcionar, que uma hora a gente vai ser engolido, né? E aí, Flor, eu vou complementar e já vou trazer até o que eles chamam de crossfit do Design Thinking, que é onde a metodologia Think Wrong está baseada, que se você está atuando nesse cenário de mais incerteza, ele vai te ajudar a fugir um pouco do status quo, né? Então, e assim, o status quo ele tem uma força muito grande, né? Você tá no seu dia a dia, de repente você volta pro padrão, pro mais do mesmo e tal. Então você tem que estar sempre se desafiando. E aí a primeira coisa, o que eles falam, né, que seja ousado, é você pensar grande, né? Porque normalmente o ser humano evita riscos, né? Isso eu acho que é até uma questão biológica e tal. Então a gente tende a evitar riscos e ir pelo caminho mais seguro. E ser ousado é um exercício que a gente tem que fazer, né? De tipo, quanto que eu tô propondo alguma coisa diferente? E esse propor coisa diferente dá medo, né? Dá muito medo. E aí por isso que tem uma outra frente aqui da metodologia que é apostar pequeno, né? Então, ok, eu vou ser ousado, eu vou sonhar grande, eu vou pensar diferente, mas eu começo sempre pequeno. Porque daí, se eu fico só ousando e sonhando e quero fazer alguma coisa muito mirabolante, vai me travar. E aí eu vou ficar com medo, eu vou falar, mas como eu vou fazer isso? É muito complexo, eu não sei e tal, nunca testei. E aí vai travar. Então, o apostar pequeno também ajuda
a você começar. Tem uma outra que eu vou passar então pelo 6, né? Não necessariamente na ordem, mas vou passar de ser usado, de apostar pequeno, de fazer as coisas, né? Então, às vezes a gente fica pensando muito, mas tá, eu quero naquele sonho, e como que eu vou fazer e tal. Começa fazendo que o negócio vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. Você vai testando e vai acertando ou errando e vai achando o caminho. Aprender rápido, né? E aí no final acho que os conceitos também, eles se fundem um pouco com a agilidade, né? E aí esse aprender rápido ou errar rápido vai fazer com que você tenha mais agilidade mesmo, né? Para falar, eu vou evoluir para esse caminho, eu vou evoluir para aquele caminho. E aí os 2 últimos, que é o Get Out, né? Que é o saia um pouco dos caminhos atuais e ir para um lugar novo mesmo, diferente, tentar conhecer coisas novas, isso vai trazer novas ideias e vai trazer, né, esse refresco. E o Let Go, o famoso, né? Vamos deixar ir e aí desapegar de conceitos ou de formas que são mais tradicionais, e até voltando lá para a questão de resolver problemas e conseguir trabalhar. Então aqui eu só trouxe uma pílula do mindset do Think Wrong, que ajuda a gente a pensar diferente. Eu acho que do que vocês trouxeram tem uma coisa que pra mim me chama muito a atenção, que a galera fala de por que pensar errado, né? E eu acho que a Flor e a Rê trouxeram 2 pontos que são muito interessantes, que é essa luta, dessa força biológica que tem, que faz e evita a gente ir pra esse caminho muito ousado, né? Porque é muito arriscado, porque tem todos esses fatores que elas trouxeram aqui, e que também a cultura conspira contra a gente nisso, né? Porque quando a gente junta um monte de pessoa que a sua força biológica é evitar esse caminho ousado, a organização acaba deixando de lado esse caminho ousado, né? E aqui a proposta do Think Wrong é tentar, de fato, sabotar essas forças, assim, e fazer com que a gente exercite isso de uma forma muito mais ampla, para que a gente tenha liberdade para usar e tudo mais, assim, né? Eu lembro muito do meu amigo Rodrigo Vergara, que ele usa muito de brincadeiras e jogos para falar de segurança psicológica, assim, né? E a gente fala muito de que o adulto para de brincar, né? Para de fazer, de usar de brincadeira, e as organizações muito menos, assim, né? E que a brincadeira é um dos artefatos para fazer a gente sair desse lugar e ir para um lugar ousado, de experimentar, de fazer acontecer uma coisa que não tem aí, extrapolar as regras, enfim, a brincadeira permite a gente fazer isso, né? E a gente vai adultecendo e vai perdendo essa habilidade de brincar, de jogar, de ser ousado, de ser ousada, de experimentar coisas novas e tudo mais. Faz parte da nossa biologia, da nossa sobrevivência. Então a gente, por isso que talvez precisa de ferramentas em alguns momentos para fazer a gente sair desse lugar, assim, né? A gente precisa ter um uso consciente para fazer a gente, de fato, pensar errado. Aí, eu gostaria de começar a falar. Tipo, pensar errado. Por quê? Em que momento que a gente tem que pensar errado? Qual que é a hora que a gente precisa pensar errado? Eu acho que o ponto de partida é quando você entende que precisa de um resultado diferente do que você tem fazendo o que você faz. Esse é o principal. Eu acho que a gente se encontra num momento onde tudo bem, meu trabalho é esse, ou eu faço isso no meu dia a dia e eu sei quais são os resultados que isso pode me trazer, né? Se eu entender, se eu quiser, se for necessário, seja internamente, seja uma força interna, uma força externa, eu preciso que esse resultado seja diferente, eu preciso buscar alternativas de seguir com as coisas de maneira diferente. Uma delas é o pensar errado. É como é que eu quebro esse fluxo que eu já estou acostumada de pensamento e eu desvio o caminho. Eu mudo a rota para poder chegar num objetivo diferente, né? Então, o principal, na minha visão, é a necessidade de obter resultados diferentes do que você já tem hoje. Eu acho que esse seria a primeira coceira que aparece e diz que você está precisando buscar uma alternativa porque você já faz da maneira que você faz. A Rê fez um joinha, eu queria dizer. A Rê... É isso, eu falei, é isso aí, gente, concordo plenamente. Assina embaixo, rolou obrigado, joinha, próximo. Pessoal, É isso, é exatamente isso, Panda. Assina embaixo. Muito bem. Eu acho que tem o outro ponto, eu acho que para complementar nisso, só aproveitando o que a Rê já falou antes, é que as empresas, quando começaram a se profissionalizar e trazer o seu olhar para negócio,
trouxeram uma grande evolução para as organizações. Então a gente tem uma prática de gestão, a gente tem forma de lidar com resultados, por exemplo, e tudo mais, com que fazem com que as organizações se profissionalizem, se estruturem e melhorem. Acho que isso é um fato aprendido. Toda organização que a gente passa que não tem minimamente uma prática de negócio, uma prática de gestão, a gente sabe que é muito difícil dar passos consistentes, né? Para mim, eu acho que só teve aquela obsessão de se tornar aquilo. Isto é uma organização. Uma organização é uma prática de gestão como essa. E quando a Rê trouxe sobre o ROI, eu acho que é um ponto que eu queria até... Vai ser um spin-off aqui do Think Wrong. Quando a Rê começou a trazer alguns pontos de inovação para mim, quando eu estava lá no PAG ainda, a gente falava muito disso sobre a grana, né? Como é que a gente lida com grana e inovação? Porque não dá para calcular um ROI. Não dá para calcular um Return Over Investment, né? Tipo, não tem como saber, porque eu não sei ainda nem se isso vai parar de pé. Como é que eu vou saber que resultado sai disso, né? E daí eu acho que essa obsessão por trazer esse olhar de negócio fez com que iniciativas que envolvessem inovação ou coisas que não conseguissem justificar esses resultados, ou esses impactos, ou essas otimizações, começaram a ser deixadas de lado. E isso fez com que os nossos anticorpos organizacionais fechassem a gente muito mais no status quo, assim, né? E na experiência da Rê, eu lembro que você me mostrou uma forma de lidar a grana e inovação, como é que essas coisas se relacionam, assim, né? Se a nossa prática de gestão tradicional não funciona, que opções que existem, assim? Então eu quero só fazer esse parênteses de grana, porque money talks, não é? A galera fala de dinheiro aí, então não vamos falar de dinheiro também aqui, vamos falar aqui. Eu enxergo essa parte de grana e quando a gente fala de inovação ou até a possibilidade de lidar com incertezas, eu faço um paralelo com o investimento que é o capital de risco da empresa. É o capital de risco, porque quando eu estou trabalhando no core, no business as usual, eu tenho a receita certa, eu sei que ela vai chegar, é a renda fixa. Agora, eu não sei de uma inovação se vai dar certo. Aliás, grande parte das inovações dão errado. Se desse certo, todo mundo estaria rico e milionário, né? Então, a maior parte das inovações dá errado, para uma dá muito certo, né? Então, assim, é um capital de risco que em alguns momentos você vai perder muito e em algum momento você vai, né, ter esse retorno aí. Mas, e aí, olhando até, pensando no cenário que eu trabalho com grandes organizações, e aí a Flor trouxe essa questão da ambidestria, empresas que têm mais de 100 anos, né, e que hoje ainda têm sucesso, elas conseguiram fazer isso muito bem, né, eu tenho aqui a minha carteira de investimentos e eu consigo trabalhar no meu core muito bem, eu faço uma execução excelente, mas ao mesmo tempo eu tenho espaço para fazer diferente, para errar, para queimar dinheiro em algum momento, porque isso depois vai retornar, né? Então, eu faço esse paralelo aí, olhando para capital de risco. Inovação é capital de risco. Só que, assim, legal, maravilhoso, eu vou ficar com uma carteira aqui super conservadora, que eu sei que vai me trazer retorno. Você vai ganhar um retorno muito menor e não necessariamente você vai trazer coisas novas. E aí, quando a gente fala de corporações são cíclicas, né? E aí, em algum momento, você pode morrer, né? Então, é como que eu também garanto a perenidade olhando para novos negócios ou para essas incertezas que no final do dia podem garantir a minha sobrevivência, né? Até porque a gente sabe que, eventualmente, a gente tem o business as usual, né? Estamos ali, o que a gente faz certinho, traz dinheiro, tem aí os investimentos com maior risco, né? Quando a gente fala de inovação, eventualmente, essa inovação não vai se transformar no BAU. Então, eu vou estar sempre buscando qual é a minha nova inovação. Parece bizarro falar isso, mas qual é a minha nova inovação. E se a gente for analisar historicamente, a gente vem com uma redução drástica de tempo, que a gente traz as ondas da inovação. A gente está vendo que cada vez mais o tempo está muito curto para a gente poder sair do BAU, entrar na inovação, que vai virar o BAU, que vai precisar da inovação. Então, como a Rê falou, é cíclico e é rápido, né? O negócio tá louco, assim, tá correndo atrás. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante pra gente olhar, assim. Mas voltando pra questão da grana um pouco, talvez não seja grana, assim, tão explicitamente, mas eu acho que tem um outro ponto que a gente precisa falar e olhar como retorno quando a gente fala de inovação, que são as mudanças, os resultados das mudanças, né? Porque não necessariamente, né, a gente está falando de criar
um produto, nossa, que nunca ninguém imaginou, maravilhoso, mas a gente está falando de uma mudança de mentalidade. Então, a partir do momento, por mais que a gente não tenha sido bem sucedido financeiramente num processo de inovação, a gente consegue colher muita coisa boa, que são as pessoas que estão, de fato, suscetíveis às mudanças, mais confortáveis com o desconforto da mudança, né? Então, talvez a gente não esteja falando de um ROI tão claro, mas é uma outra maneira de medir também, né? O quanto que as pessoas que fazem a roda girar estão mais afim de fazer a roda girar de um jeito diferente, né? Então, não é grana. Quando a gente fala de ROI de inovação, como a Rê falou, é muito complexo mesmo. Pode ser tudo, pode não ser nada. Tem que ter essa bolsinha aí do dinheiro, de fato saber que... Sabe quando você empresta dinheiro para alguém da família? Fazer uma analogia boa aqui. É aquele dinheiro que você tem que emprestar contando que você não vai receber de volta. Que você, de fato, pode emprestar aquilo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de inovação é isso. Eu tenho uma estrutura sustentável e que tem uma certa continuidade que me permite fazer com que eu gaste essa grana, que eu invista essa grana. Porque, assim, pode não dar nada, mas pode dar tudo. Então, é 50-50 a parada, sabe? Agora, se você não tem isso, se você não se propõe, se você não está aberto para fazer esse tipo de investimento e correr esse tipo de risco, você já sabe o resultado, nenhum. Você não é nem 50-50, é 0 e ponto, sabe? Então, eu acho que a gente mudar principalmente a mentalidade das corporações e das pessoas que fazem parte dessas corporações a entenderem que o resultado vem, uma hora vem, e que a gente também aprende, às vezes, até mais nos erros que a gente comete, das coisas que não dão certo, né? Então, no lugar de perguntar pra pessoa quanto você vai trazer de dinheiro pra essa ideia que você quer testar, pra saber se eu vou pagar por ela ou não, às vezes é muito mais interessante dar um pacotinho de dinheiro e falar assim, olha, usa o que tem aqui, quando acabar, acabou. Exato. E me traz de volta o que você aprendeu, o que a gente pode internalizar pra nossa organização. Daí depois a gente negocia um outro pacotinho de dinheiro, eu te dou mais um pacotinho de dinheiro, você vai usando, vai aprendendo, vai trazendo retorno e tudo mais. Quem sabe se sair alguma coisa muito bom, se não, né? Então, tipo, lidar com o dinheiro ou com a expectativa de retorno financeiro especificamente, né? Também exige uma mudança de mentalidade, assim, né? E, na pior das hipóteses, você vai ter um grupo de pessoas na sua empresa que todo dia que ela vai trabalhar, ela vai começar a pensar errado. E vai levar o que ela já faz de trabalho de rotina do seu dia a dia pra uma forma diferente. E o ganho que essas pequenas coisas podem trazer é porque a pessoa já tá com essa mentalidade, né? Já é totalmente diferente, né? A gente fala de contaminar as pessoas, né? Com um pensamento de inovação, pensar errado e tudo mais, é de fato saber que não é uma coisa, um produto ou serviço que vai ser super disruptivo e inovador, que vai trazer o resultado, mas que também essa cultura de inovação viva no coração das pessoas vai fazer que todo dia a gente tenha ganhos, né? Que a gente leve a organização para lugares diferentes, assim. Perfeito, esse é o mundo ideal. É isso. E que forma a gente pode chegar lá? Então a gente tava falando do Think Wrong aqui. Vou voltar lá. Eu dei esse parênteses do dinheiro porque toda vez que a gente fala de inovação, dessas coisas, sempre alguém fala, mas o dinheiro e o retorno e tal, não sei o que. Então eu queria garantir que a gente passasse pelo menos por esse ponto aqui, né? E daí, eu queria perguntar um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência quando você fez o treinamento do Think Wrong. Como é que foi? O que teve? O que chamou atenção pra você lá? Conta um pouquinho pra gente. Conto. Foi muito legal, porque já estava trabalhando há algum tempo, né, com bastante incerteza, e aí tentando achar mecanismos, né, de como que você reduz isso com fluxos e tudo mais. E aí, primeiro, que lá ele traz algumas ferramentas, né, que eu acho que são super legais para ajudar você a classificar, né, se o que você está trabalhando em termos de oportunidade tem aderência com a estratégia da empresa, tem valor para o cliente, é viável financeiramente, né, e aí periodicamente você revisa isso, né? Tá fazendo sentido? E também o que pode acontecer, né? Você começa a trabalhar com uma coisa que você fala, putz, isso parece que tá fazendo muito sentido, né? E aí você vai testando, e aí chega uma hora que ela deixou de fazer sentido, mas você tá tão, né, imerso na oportunidade, que é bom ter esses cheques de sanidade, sabe? Tá fazendo sentido ainda? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Né? Então, trouxe essa ferramenta que eu acho que ajuda bastante. Aí, também teve o começo uma dinâmica, e era uma descontração, assim, no sentido de não tolher a ideia do outro. A dinâmica funcionava assim, né? Era tipo, eu e a Flor, a gente começava a conversar, então eu falava de um tema, e aí você falava não, e você ia contra tudo que eu tava falando. E aí eu ia
ia contra tudo que você estava falando. E aí a gente não chegava em lugar nenhum. E aí depois a gente fazia a dinâmica sim e, né, que era pra gente construir em cima de outra coisa. E isso a gente vê também muito no corporativo, né? Uma pessoa destruindo a ideia da outra, porque você tava lá querendo propor e tá empolgado e tal, sendo que às vezes ela pode construir junto, né? Então, putz, você veio com essa ideia, tá bom, talvez não faça tanto sentido pra mim, mas e se a gente enriquecer essa ideia e fizer isso, né? Então também tem um pouco de como que a gente trabalha, né, na inteligência coletiva e vai evoluindo as coisas. Acho que era um pouco isso. E a metodologia em si, né, assim, eu acho que fez muito sentido pra reduzir um pouco, sabe, esse desconforto de trabalhar na incerteza. E confirmou um pouco do caminho, sabe, tipo, não, testar, é por aí que a gente trabalha com esse mindset e tal. Então, deu esse conforto. Eu achei que foi muito bom nessa linha. Então, só repassando, talvez na sequência aqui, seja ousado, get out. Como é que você traduziria isso, Rê? Tipo, é só pra sair, sai daí, vai né? Pra fora, sai daí, vai pra fora. Tira a bundinha da cadeira. É o TBC. TBC é bom. Deixe ir, construa alguma coisa, né? Faça algo, aposte pequeno e se mova rápido, né? Então tem várias dinâmicas, estruturas e frameworks que fazem parte de cada um desses momentos, assim, e que estimulam para que a gente trabalhe as nossas ideias cada um desses momentos, assim, né? Então, tem várias ferramentas, tem dinâmicas. Eu vou deixar o link no backstage do site da Solve Next, que é a empresa que foi fundada pelos autores do livro. Então, eu vou deixar lá, k21.link/Love the Problem. E lá tem alguns exemplos, tem até algumas das ferramentas. Lá você pode se inscrever para conhecer um pouco das estruturas. É muito interessante, assim. E eles trouxeram uma coisa, eu não sei o quanto vocês tiveram contato, você teve contato com isso, Rê, especificamente, mas tem uma linha do tempo que mostra a diferença entre o agora e o futuro, né? E ali tem algumas possibilidades ali no meio do caminho, que ele fala momentos de formular ideias, momentos de incubar ideias, de acelerar ideias, de operar e de fazê-las crescerem, né? Então, eu achei muito legal que eles conseguiram trazer essa estrutura em momentos diferentes, né? Que você pode usar disso independente do momento que está acontecendo. Não é só na hora que a gente vai trabalhar com formular grandes ideias ou experimentar o universo super incerto. Pode ser também no momento que você quer acelerar ou operar alguma coisa que já existe, que você quer fazer uma pequena evolução, uma pequena melhoria também e tudo mais, assim, né? E como essas coisas se relacionam, né? Porque vai muito daquele estigma que existe, que toda vez que a gente fala de inovação, as pessoas vão pensar em algo totalmente disruptivo novo, altamente tecnológico, que leva a gente, sei lá, pra ir pra outro planeta, coisas desse tipo, assim, né? E gera esse misticismo sobre inovação, de que inovação são essas coisas grandiosas. É o Elon Musk trazendo o negócio lá da SpaceX de volta pra Terra, sabe? Tipo, onde é que a gente poderia usar isso no nosso dia a dia? Será que a gente consegue dar alguns contextos pra galera, assim? Tipo, em que a gente poderia usar uma ferramenta tipo o Think Wrong no dia a dia das nossas organizações? Eu queria só reforçar um ponto, Panda, que você falou sobre essa questão da inovação, e que eu acho que o Think Wrong é mais uma oportunidade acessível a qualquer pessoa que queira fazer algo diferente. Porque assim como o Design Thinking, assim como outras abordagens, é um fluxo claro, tem uma estrutura clara, uma estrutura simples, então é muito acessível. E quanto mais as pessoas tiverem essas ferramentas, estiverem cercadas de oportunidades de fazer as coisas amparadas, no fim das contas, a gente vai conseguir mudar cada vez mais essa mentalidade. É só para tentar trazer pro chão, que às vezes quando a gente fala, parece tudo muito abstrato, sabe? Uhum. E não, gente, não. Tá aí, dá para fazer, tem todas essas ferramentas, esses frames que fazem com que a gente consiga aplicar no dia a dia. E aí vem a resposta para sua pergunta sobre como. Joga bomba. Nossa, foi o mais batata quente que eu já presenciei na história desse podcast. Foi o Tai Chi Chuan de pergunta mais explícito da história desse podcast. O que Mayra Flor fez agora, passando pra rir. Maravilhoso. Vou dar um exemplo, tá? E aí, vamos trabalhar com problemas complexos, né? A gente tá vivendo hoje uma crise econômica, né? Muita gente perdendo emprego. E aí, como que a gente pode apoiar essas pessoas financeiramente? Como que a gente pode reverter e levantar a prosperidade dessas pessoas, né? Não existe uma resposta para isso,
né? Então, o primeiro passo, quando você começa a trabalhar aí nessa metodologia, não existe resposta, então a gente tem um nível de incerteza gigante. Existem N coisas que a gente pode fazer, mas você tem um nível de incerteza gigante. A primeira coisa é você fazer esse entendimento, né? Então, é conversar com as pessoas, é entender e aprofundar um pouco mais o problema. Depois que você entendeu um pouco, e aí eu acabo fazendo paralelo com o Design Thinking, né? Porque você tá numa etapa aí inicial de entendimento, né? Então você faz esse aprofundamento e aí você vai atuar e trabalhar com caminhos, né? Então eu tenho a hipótese A, B, a C, vou começar a experimentar. E aí você começa a experimentar e aí você vai aprendendo. Aprendi isso, aprendi aquilo. E aí você vai tangibilizando e começa a deixar uma solução um pouco mais clara. E aí depois que você tem essa solução um pouco mais clara, que você vai iterando, aí você tem condições de acelerá-la. Trava a língua. Foi, total. Mas enfim. E aí, reconhecer que em cada fase dessa que você vai passando, são atuações diferentes, né? Então, para o entendimento do problema, você tem que se aprofundar e talvez ter uma habilidade um pouco mais de pesquisa, curiosidade. Quando você está testando e prototipando, aí é muito mão na massa, né? E aí quando você está acelerando, você vai usar mecanismos para fazer essa aceleração. Então é legal reconhecer que até são skills diferentes para cada etapa que você está vivendo desse processo, né? Bom, eu estava pensando aqui também numa oportunidade que você tem até um produto, um serviço que está numa linha de negócio já conhecida, já gera uma receita conhecida, previsível, que você conhece o mercado, conhece as pessoas que usam, mas você tem uma expectativa de crescimento. E parece que as soluções que a gente está fazendo agora não levam a gente para esse caminho de crescimento, levam para um lugar conhecido diferente desse, né? Então, como é que a gente pode encontrar oportunidades diferentes? Porque muitas vezes as pessoas que estão operando ou estão construindo um produto ou um serviço estão concentradas naquela árvore, né? Olhando para aquela árvore. Como é que a gente faz um exercício de conseguir tirar as pessoas para olharem um pouquinho da floresta, assim? Antes disso, encontrarem outros caminhos e possibilidades e tal. Eu acho que aqui tem uma bela oportunidade para isso, assim. Novamente, a gente não precisa pegar esse serviço ou produto e dar um 180 ou jogar ele todo fora e começar a construir uma coisa totalmente do zero. A gente pode, na verdade, só encontrar oportunidades e explorar aquilo, inclusive, com recursos que a gente já tem. A gente pode identificar recursos que a gente pode precisar, coisas novas e tudo mais, mas às vezes com aqueles recursos que a gente já tem, com aquelas ferramentas que a gente já tem, a gente já consegue encontrar opções diferentes para pelo menos experimentar, né? Para pelo menos... Porque se aquilo que a gente já tá fazendo já não vai levar pro lugar que a gente quer, então, gente, o risco disso é muito baixo, né? Exato. O risco é você encontrar uma oportunidade que te ajude. Porque a gente já tem uma operação, por exemplo, funcionando, então você já sabe, né? O caminho tá minimamente seguro, assim. Então, por que não explorar, tirar um pouco disso, experimentar, pegar as pessoas, tirar elas dessa operação tão validada e levar pra rua, testar, validar, prototipar, enfim, todas as coisas nesse pequeno espaço, né? Eu acho que é um lugar bem possível, inclusive, porque muitas vezes a gente se prende nessa operação atual, mas ela tem ali um mar de oportunidades ao nosso redor. E às vezes a gente só precisa de exercícios de procurar inspiração em lugar diferente, se espelhar em coisas diferentes. Inclusive tem uma das dinâmicas do Think Wrong, eu acho que eu vou citar duas aqui, né? Tem uma que eu acho muito legal, que é o Brand Takeover, que é você imaginar que a sua empresa foi comprada por uma outra marca. Então você imagina, traz uma marca bem conhecida, assim, para as pessoas e peçam para elas fazerem um exercício de tipo, beleza, o seu produto, sua empresa, seu serviço, enfim, foi comprado por essa organização. O que ela faria com o seu produto? O que ele se tornaria? Então é buscar inspiração, por exemplo, em uma outra organização que tem características diferentes da sua, mas que explora outras oportunidades. Então daqui podem surgir algumas ideias interessantes de para onde levar seu produto e serviço, por exemplo, né? E a outra que eu tinha visto aqui é, de fato, sair e conversar com 3 pessoas, 3 lugares diferentes, é o 3x3x3 aqui, né? Que é para explorar, de fato, inspiração, buscar inspiração em outros lugares. Isso significa que a gente vai voltar e vai revolucionar o serviço? Não. Significa que você buscou inspiração no mundo que tá por aí, né? Tem um monte de coisa acontecendo, muita coisa maravilhosa acontecendo em contextos completamente diferentes que podem servir de inspiração pra gente, que às vezes a gente tá tão concentrado aqui na árvore que não percebe esses lugares como fonte de inspiração, inclusive, né? Eu gosto muito dessas dinâmicas que o Think Wrong traz, porque eu acho que eles sempre estão tentando tirar a gente dessa posição da certeza. Então, como esses que você falou, né? Eu tenho a certeza que aqui no mercado que eu estou inserido é assim. Então, eu vou para outro mercado para poder tentar olhar de uma outra perspectiva. Tem uma outra também que é a Challenge the Challenge, que eu gosto bastante, que é, você falou, a companhia está com um desafio de expansão, de crescimento. Desafia esse desafio.
né? E aí talvez eu consiga tirar a certeza de que o meu desafio é uma expansão e eu entenda que talvez esse não seja o meu desafio. Tem mais coisa por trás disso, né? Que eu tenho que trabalhar, às vezes, as pessoas e não só as minhas soluções, que eu tenho que trabalhar o meu modelo de negócio, enfim, você dá um passo para trás, né? Você sai ali do corpo, né, daquele corpo que você habita e olha, caramba, não é necessariamente esse caminho que eu preciso seguir, né? Eu tinha certeza de que meu desafio era expandir, mas eu tô desafiando meu desafio e eu tô vendo que não, que talvez esse não seja não seja essa resposta que vai me dar o que eu preciso. Então, eu acho que todas as dinâmicas, todas as ferramentas do Think Wrong fazem isso, é o depara de uma posição onde eu tenho certeza, onde eu tô trabalhando com o conhecido, para uma posição onde eu vou buscar respostas, inspirações, seja lá o que for, em lugares que eu jamais buscaria. Eu acho que esse é o maior exercício. De todas as ferramentas, esse é a maior lição. Pega o que você faria e agora pensa uma coisa completamente ao contrário. Mas eu nunca vou procurar nesse lugar, sabe? A minha solução. E vai lá, vai ver o que tem por lá. Vai ver o que tem nesse caminho, tentar olhar com essa perspectiva. Eu acho muito legal que nas próprias ferramentas eles trazem esses dois olhares, né, Flor? Trazem o que é o Think Right, o que é pensar certo. Exato, depara. E o que é o Think Wrong, o que a gente quer explorar, assim, né? Então, nesse exemplo do Challenge que a Flor trouxe, o pensar certo é aceitar o desafio dado. Se eu pensar certo, beleza. É esse o desafio e a gente vai seguir. E o pensar errado é, tipo, dar um passo atrás e desafio o desafio. Eu quero desafiar esse desafio que tá proposto aqui, né? Então, é uma forma bem estranha de lidar com desafios, porque eles normalmente, desafios das organizações, eles têm um lugar de certeza, né? Normalmente ele vem declarado, o nosso desafio é tal. E é aquela que eu falei do 3x3x3, que o pensamento certo é a gente submeter a nossa opinião a especialistas, a dados, a melhores práticas, coisas que já estão dadas aqui, já são conhecidas, e o pensar errado é buscar inspiração em pessoas e lugares inesperados. Então, é isso que nos tira, né? São essas ferramentas para nos tirarem de fato do status quo. O Think Right é o status quo, né? É aceitar o desafio, é submeter a opinião de especialistas, de dados ou melhores práticas, é o do Brain Think Over que eu falei lá, é deixar as convenções culturais definirem o que pode ser feito e o que não pode ser feito, enquanto o pensar errado é aproveite das novas culturas, imagine novas soluções que nunca decolariam aqui nessa organização nesse exato momento, assim, né? Eu vou falar da minha dinâmica favorita, que eu não lembro o nome, tá? Talvez o Panda tenha aí. Que é pra gente, e aí a gente começa pensando no status quo, né? E eu acho que eu gosto dela porque ela não ela pode ser utilizada com produto, serviço ou qualquer coisa que você já está trabalhando existente. Pode ser até estratégia, né? Enfim, caminho que a empresa está seguindo e tal. O que você pensa, né? Você começa refletindo, se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz, que resultado que a gente vai ter, né? Se a gente continuar no status quo. Você começa a falar, vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, isso serve para um produto, né? Um produto que às vezes não está indo tão bem. Se a gente continuar do jeito que está, o que vai acontecer com esse produto? Né? E aí as pessoas vão trazendo o que vai acontecer. Então é o status quo. Se acontecer alguma coisa, que a gente não sabe o que, mas alguma coisa maravilhosa que vai levar esse produto para um outro nível, ou enfim, estratégia, ou qualquer coisa que seja, vai levar para um outro nível, o que seria isso? Né? De maravilhoso. E a gente sempre pensa aqui no sonho, né? E aí começa a sonhar, seria que assim acontece isso. O que hoje está impedindo que a gente consiga chegar nesse sonho? A gente traz quais são esses impedimentos. E o que alavanca esses sonhos, né? Quais são as alavancas? E aí você traz as alavancas. E daí você consegue já trabalhar também num caminho de como que você pode levar pro desejado, pro Think Wrong, né? E aí você vai ter que trabalhar aí com esses aceleradores, com esses impedimentos, mas você já vai ter mais clareza de como que você foge um pouco do status quo, né? Então eu gosto bastante dessa dinâmica. Isso aí, deflection point. Desculpa, a gente tá falando a gente tá falando um monte de termo em inglês. É porque não tem tradução ainda para português, e toda a tradução que a gente faz aqui, o que a gente fez é bem literal, assim, né? Então, acho que é pouco contextual e muito literal. Então, a gente às vezes não traduz exatamente para não correr o risco de tirar o significado original, assim, mas o nome dessa dinâmica é Deflection Point, é exatamente isso. O pensar certo é otimizar o status quo, melhorar aquilo que já tá ali, né, no máximo, e o pensar errado é sair do status quo e mudar as coisas, né, de como são para como deveriam ser, para chegar nesse sonho que a Rê trouxe ali. Então, parece sutil, mas é muito diferente.
É muito diferente. E a gente começar a contaminar as pessoas com essa boa ideia de pensar errado, isso é de fato exponencial dentro de uma organização, né? Porque a gente tá falando só de um momento, de uma dinâmica, de uma sprint pra fazer, de uma facilitação que usa essas ferramentas. Mas imagina se a gente pelo menos sair com aquelas pessoas que estão lá, com essa mentalidade e compartilhando isso, vivenciando isso dentro da organização, né? A possibilidade de levar a organização pra outros caminhos, assim, né? Por isso, inclusive, eu gostava muito de como quando a gente tava trabalhando juntos, que era esse negócio de promover a inovação dentro de uma organização, né? E não convergir a inovação para esse grupo de pessoas. Porque vai totalmente no contrário do que a gente quer, né? A gente quer, de fato, mais pessoas promovendo essa inovação, promovendo uma forma de pensar errado dentro de uma organização, que a gente sabe que é isso que vai levar a gente para outros patamares, assim. Muito bem. Sim. Muito bem, fim. Não, nada de fim, não quero acabar este episódio, eu quero mais coisas. Ô, Panda, vou fazer um parênteses aqui, tá? Faça. Nós não ganhamos $1 pela divulgação do Think Wrong, vale, né? As pessoas saberem. Nossa, é verdade, bem pensado. Mas a gente pode ganhar, viu, pessoal? Aí. Poderia ganhar, se vocês conhecem alguém. Conhece o Greg? Como é que é? O Greg? O Mike. Enfim. O Mike. Isso. Não estamos ganhando, mas... É, o Mike, o Greg, pode o John. A gente gosta muito da filosofia, né? Então essa ideia vale deixar bem claro, tá? Isso não é um jabá, é porque a gente acredita no que tá no livro. Liguem, fala pra gente. Greg, liga pra gente. Mike, liga pra gente se você tá ouvindo. Ou se você conhece, sabe aquele negócio, né? A gente tá conectados, não sei quantas pessoas até, Exato, né? exatamente. Então, tipo, quem sabe alguém aí conhece eles. Fala pra me ligar. Deixa o meu telefone. Mas a gente gosta, né? Que nem a Rê falou, e a gente acredita porque exatamente nos encontramos em determinado momento em cenários de muita incerteza e a gente precisava recorrer a alguém ou a algo. Então, assim como outras abordagens, o Think Wrong proporciona isso pra gente, né? Essa instrumentalização de como que a gente pode tangibilizar o que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar. Então, somos evangelizadores, sim. eu acho que eu quero... De graça. Eu não quero... ainda. De graça ainda. Eu não quero acabar esse episódio, assim, né? Então eu tô tentando encontrar qualquer assunto que a gente vai emendar aqui, mas teve um que ficou aqui, ó, pipocando no meu cérebro, que a Rê falou, e eu queria, acho que a gente conversar um pouquinho sobre ele, assim. Que é, às vezes, uma coisa que eu acho que muitas vezes não é ignorada, mas ela, na nossa empolgação por uma ideia que ela é muito interessante e traz um possível resultado, o quanto às vezes a gente pula os ciclos de validação, que a Rê chamou esses minutos atrás de cheque de sanidade, né? Então eu tava olhando algumas estruturas aqui do Think Wrong e todos os caminhos propostos aqui, todos eles existem loops de validação. Todos. Não tem nenhum que passa aqui que não existe um caminho de validação, a não ser um que joga o que já está sendo operado para algo novo. Que é do tipo assim, ó, sai daqui e vai explorar então, né? Não tem nem o que validar aqui, você tem que ir pra sair daqui e explorar alguma coisa nova. Mas todos eles passam por esses momentos de validação. E eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre formas de validar, momentos de validar, nem que seja não só no Think Wrong, mas coisas que venham do Design Thinking, coisas que a gente pode usar para pegar esse... Porque existe, né? Quem se empolga, o momento da empolgação leva a gente para vários lugares. E daí a gente descobre várias oportunidades incríveis, fala, nossa, eu quero muito isso, e daí a gente se apega, né? E rola aquele apego emocional, e daí a gente quer seguir com aquela ideia até o fim, custe o que custar, mas às vezes no primeiro loop de validação ela pode parecer uma ideia que não seja tão interessante. A gente tem que desapegar para pegar a próxima, né? E eu acho que isso é o ponto-chave para mim. Eu acho que quando eu aprendi isso foi muito legal, assim. Que não é que aquela ideia é muito legal, eu gosto muito dela, que ela é a única ideia do mundo, né? Porque toda vez que você começa a exercitar essa dinâmica de ideação, você sabe que a partir do momento que você invalida uma, tem outra te esperando. Tem uma próxima oportunidade logo ali pra experimentar uma coisa nova. Então quem gosta de experimentar pode se desapegar, gente. Tem um monte de oportunidade nesse universo da incerteza. Pronto, falei um monte de coisa, mas eu queria falar sobre esses momentos de validação. Assim. Bom, vamos falar de momentos de validação. É fundamental que a gente comece validando com a pessoa que está envolvida na solução, né? Que a gente chama de cliente, usuário, enfim. Mas a pessoa que está lá e que vai receber o valor dessa solução, né? Porque, vamos lá, a gente fala, putz, para a estratégia faz todo sentido, a gente consegue fazer. E aí vai chegar lá no final... que a gente viu um monte de empresa fazendo isso, né? Uhum. Fazendo isso, investiu milhões, desenvolveu um negócio, chegou lá no final e deu de cara na parede porque as pessoas não queriam. Então, isso não tem como forçar. Você não tem
como forçar uma pessoa a comprar seu produto, né? Então, por isso que essa etapa de validação inicial, ela é muito importante. E aí, depois você começa a trabalhar na validação técnica e paralelamente, né, se isso faz sentido para a estratégia. E o da estratégia, acho que pode ser uma coisa recorrente, né? Isso tá fazendo sentido, tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Mas olhando para a validação, eu olharia esses 3 campos, tá? E aí eu detesto gates de validação. Né? Então, você tem lá, eu tô lá, passei do gate 1 pro gate 2, do gate 3 e tal, porque, primeiro, né, você tem que estar num timing de desenvolvimento lá que o cliente já validou e que não necessariamente é o mesmo timing da validação técnica. As coisas, elas não são tão linear. Elas não acontecem bloco 1, bloco 2, bloco 3, né? Mas então você começa validando aí com o cliente e vai acompanhando essa validação estratégica e no final você vai ter a validação técnica, conseguir. E aí, aí você junta as três validações. Se você teve valor ali, conseguiu parar, né? O negócio parar de pé e tal, significa que vai pra rua, você não vai gastar dinheiro e não vai jogar fora. É sucesso. É aquele alguém quer, alguém entende que faz sentido e alguém consegue fazer. No fim das contas, é sempre alguém. Então, como a Rê falou, esse primeiro ponto de validação com o cliente, usuário, chame do que for, sempre vai ser mais importante. Porque pode ser muito viável, pode parecer fazer muito sentido estrategicamente falando, mas para quem que a gente está fazendo isso? Para quem que a gente está criando uma solução? Por que a gente está pensando errado para entregar o que para quem? Então, eu acho que quando a gente fala de validação, esse é o ponto mais importante de todos. A validação com as pessoas, com quem vai usar, com quem vai usufruir e para quem que isso gera valor, né? E como a gente falou no episódio de prototipação, fazer isso a todo momento, né? Não esperar chegar no fim de um ciclo para você validar algo, ou fazer isso sempre que dá. Sempre fazendo os checks de sanidade, que a Rê falou, né? A todo momento. Isso está fazendo sentido? Está gerando valor? Vai eventualmente parar de pé? Ou já tem algum ponto aqui que me diz que não vai rolar? Então, a todo momento, não esperar chegar no fim para poder fazer essa validação. Validações recorrentes e constantes, né? Isso é bem importante também. E para fechar, eu vou fazer uma pergunta tipo da escola, assim, né? Vou dizer uma frase e vou falar, discorra sobre essa frase. Que uma das frases que apareceu aqui enquanto a gente tava preparando o material sobre Think Wrong, foi: inovação sem estratégia é ruído. Essa frase estava escrita bem grande, assim, né? E como a gente tava falando de validação, essa é uma das coisas que pra mim faz muito sentido quando a gente fala de validar, né? Porque se não fizer sentido pra estratégia da organização, pra onde você tá, tipo, talvez no máximo isso é uma spin-off, né? Algo que tenha que sair dessa organização e ir pra outra, talvez faça parte da estratégia de outra organização, assim, né? E aí, estratégia, inovação e estratégia, como é que essas duas coisas convivem? Discorram sobre isso. Eu vou passar a bola pra Flor. Discorra, Flor. Passa devolver a batata. Eu acho que eu acredito, eu falo acho, não, mas eu tenho certeza. Eu acredito que a gente precisa ser muito prático e entender que as coisas não vão acontecer sem ter um suporte, sem ter uma estrutura que possa viabilizar isso. Então, a estrutura que pode viabilizar uma inovação é a estratégia. Porque se não faz sentido, não tem por que insistir naquilo. É o tal do desapegar. Eu tenho que entender que aquilo de fato não se encaixa no que eu preciso, não se encaixa onde eu quero chegar, não se encaixa na estratégia que eu tenho. E beira muito aquela diferença que existe muito, né, em termos, que é da inovação até para invenção. Se eu construo algo que pode ser incrível e completamente disruptivo, mas que eu não consigo, de certa maneira, rentabilizar ou trazer um retorno com base nisso para uma companhia ou para alguém, ou para seja lá o que for, onde que eu tô inovando exatamente? De que me serve, né, aquilo? Sem estratégia, de que me serve uma coisa incrível e maravilhosa e completamente disruptiva, que não está aderente a nenhuma estratégia, que não tem o solo fértil para ser plantada e regada e que cresça,
que não tem suporte para que isso aconteça. Então, inovação sem... Como é que era a frase que você falou, Panda? Que tava... Inovação sem estratégia é ruído. Então, por quê? Exatamente, porque não traz resultado, não gera valor. Qual é o valor que essa inovação gera se eu não consigo aplicar, se eu não consigo saber para quem entregar, se não tem a ver com o caminho que eu decidi seguir? É só um ruído, é só muito legal. Ah, legal, é um sentar lá, Cláudia. Sentar lá, Cláudia, sentar lá, né? Então, caminha... Eu amo a cultura pop. Eu amo a cultura pop dentro das organizações. Ela é perfeita. Tem várias analogias. É até uma questão conceitual mesmo, né? Ao longo do tempo, quando a gente fala sobre a definição da inovação, traz isso. Que a inovação é algo desejável, factível e que gere valor. Financeiro também. A gente está falando de dinheiro, no fim das contas. E para isso, precisa ter uma estratégia junto. Se não chega nesse ponto, se não tem a grana, se não é viável e se não é querível, sei lá, essa palavra nem existe, mas não tá aderente à estratégia. É porque não tá aderente à estratégia. Então não serve de nada. De fato, não serve de nada. Tenho lá uma das ferramentas no livro que fala, e ele promove essa reflexão, né? Para quem que isso é importante? Isso é para o cliente final, né? Para quem que você está elaborando a solução e tal. Mas tem também quem que se importa com isso, né? E aí ele traz esse olhar interno da empresa. Se não tem ninguém se importando com isso, dificilmente você vai ter o patrocínio para caminhar com as coisas o mínimo patrocínio que você precisa para fazer as coisas acontecerem dentro da empresa, né? Então ele também aborda esse olhar estratégico, que de fato não adianta nada, é a distração, não adianta nada você encontrar e ter a aderência do valor lá fora, se ninguém se importa com isso dentro da empresa, né? Se a empresa está se importando com outros caminhos, enfim, tem outras apostas, então isso pode ser dolorido, né? Você insistir em algo que não tem ninguém que se importa com isso, pode ser muito dolorido, sabe? Então, não faz sentido, né? É distração. Muito bem, muito bem. É isso, tem uma hora tem que parar, eu tô aceitando isso, eu venho trabalhando no meu coração faz alguns minutos em que esse episódio precisa terminar. Não que eu queira, porque a companhia é muito boa. Eu tenho saudades desses momentos. Mas é isso. A gente quis falar um pouco sobre inovação, sobre pensar errado, formas de como promover essa inovação, quebrar um pouco nossas forças biológicas e culturais, né, que impedem a gente de pensar errado. E a nossa provocação para você, onde você tá, para pensar errado. Experimentar um pouco disso. Não precisa ser um grande sistema de inovação dentro de uma organização. Pode ser no seu dia a dia também. Você pode trazer um pouco dessa mentalidade. A gente vai deixar algumas referências lá no Backstage, no k21.link/LoveTheProblem. Se quiser conversar com a gente, vem lá pro grupo do Telegram, procura a gente no Telegram, @LoveTheProblem, ou você pode ir também no Backstage, tem um link lá num card pra você encontrar com a gente. Fala com a gente no Insta, fala com a gente, sempre tem lugar pra falar com a gente, então manda uma mensagem, procura a gente e vamos conversar muito mais sobre como pensar errado dentro das organizações. Flor, alguma mensagem aí, alguma coisa no final pra gente dar tchau? A gente dá tchau? Como é? Como é que a gente termina hoje? A gente canta uma música? O que a gente faz? Eu sou péssima cantora. Ai, eu amo karaokê. Não que eu seja boa, mas eu amo. É isso que você falou. Eu fico feliz, eu confesso que o meu KR aí é uma pessoa feliz e se questionando. E se eu fizesse diferente? E se eu pensasse o que me parece a princípio errado, né? Que não faz sentido pra mim, se eu olhasse pra esse lado. Eu já estaria muito feliz, porque como eu falei, a gente pode não medir, pode não ter uma grana ali muito clara e fácil no que a gente tá fazendo, mas se a próxima coisa, o próximo problema pro qual eu olhar, eu já tiver um olhar diferente, é isso, já valeu, já tá valendo. Ai, gente, depois de um fechamento maravilhoso desse, eu vou falar gratidão, eu amei. É isso. E eu vou deixar vocês cantarem pra finalizar a trilha. Vou ficar aqui só ouvindo, obrigada. Não, deixa a cantoria pra outro momento, deixa, galera. É isso. Então temos mais um episódio do Love the Problem, a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau! Valeu! Tchau!
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.